Bem-vindos a mais uma aula aqui desse canal, tá certo? Na aula de hoje a gente vai trabalhar a disciplina de Ciências. E nessa disciplina o nosso conteúdo vai ser falando um pouquinho sobre as plantas, tá certo? Essa aula é voltada aos alunos do terceiro ano do ensino fundamental, mas pode ser aí uma maneira de aprendizado para demais alunos. As plantas elas estão presentes em praticamente todos os lugares que podemos destacar, e elas têm uma importância muito grande para a nossa vida. Mas muitas vezes a gente não para observar algumas características básicas das plantas, né? As plantas elas podem crescer em canteiros, jardins, no campo, na rua, em vasos, né, em montes, em diferentes lugares. E elas têm também formas diferentes entre si. Então, quando você compara uma planta, você vai ver que tem planta grande, tem planta pequena, né? Tem plantas que vivem pouco tempo, elas nascem, com pouco tempo elas já colocam ali uma flor, uma semente e acabam morrendo. E tem plantas que duram muitos e muitos anos, né? Seus troncos são muito grossos, fortes. A gente tem plantinhas pequenas, com caules finos. Tudo isso mostra aí características únicas dessas plantas. Então a gente vai ver que as plantas elas têm aí características diferentes e únicas, dependendo da sua espécie, tá certo? E a gente pode definir as plantas como um ser vivo. Como assim, professor? Um ser vivo? Sim, as plantas elas são seres vivos e elas possuem ainda um ciclo de vida completo. Elas têm a fase do nascimento, então elas nascem, elas crescem, elas respiram, tá certo? Elas se alimentam, se reproduzem, né? Colocam aí novos filhos, novas mudinhas de plantas e por fim elas morrem. Então elas têm um ciclo de vida completo. Dependendo do tamanho, da espécie e do formato dessa planta, a gente vai ter aí caracterizações. A gente vai ter as plantas de grande porte, que são as árvores. Já de menores portes, a gente tem os arbustos. E aí as plantinhas rasteiras, né, plantas baixas, elas são chamadas de ervas, tá? Então aí demonstrando aí os arbustos, normalmente utilizados aí nesse contorno, em casas, etc. E a gente tem as ervas, né, que são aquelas plantinhas rasteiras que nascem pelo campo. As plantas elas são caracterizadas em dois grupos, tá? Plantas silvestres, que são aquelas que nascem de forma espontânea, sem ter intervenção humana. Então, normalmente as plantas elas já têm ali toda uma estratégia de dispersão de suas sementes e de seus propagos. Então, elas nascem independentes. Vou dar um exemplo para vocês. Então, no inverno, quando começa a chover, é normal aparecer várias plantinhas que a gente chama aqui na nossa região de matos. Nascem vários matos. Então, são plantas que nascem de forma espontânea. Ninguém foi ali e jogou aquelas sementes. As plantas, por si só, fizeram esse trabalho. E não são exemplos aí como as ervas daninhas, a papoula, etc. E a gente vai ter também as plantas caracterizadas como plantas cultivadas. Normalmente essas plantas cultivadas elas trazem, né, despertam no ser humano um interesse. O interesse esse que ele vai cultivar, vai plantar. Então o ser humano aí vai pegar uma semente, um galho, um propago dessa planta e plantar. São exemplos de legumes, de plantas frutíferas, de flores, que servem para aí, enfeitar as casas, etc. Então a gente tem as plantas silvestres, que nascem de forma espontânea, e as plantinhas cultivadas, que são aquelas que o ser humano ele aí plantou. As plantas ainda elas podem ser divididas em três grupos. As plantas terrestres, como o nome mesmo diz, são aquelas plantas que nascem na terra, né? Que crescem e elas têm aí suas raízes fixadas na terra. A gente vai ter as plantas aquáticas. Como assim, professor? Plantas que vivem embaixo de água? Exatamente. Temos vários exemplos, tá? Um exemplo de planta aquática é a Vitória Regia. Então, se você pegar uma imagem, você vai ver que ali o seu tronco, as suas raízes estão embaixo d'água e na superfície ficam as suas folhas e flores. E a gente vai ter em terceiro, né, a terceira colocação, plantas aéreas.
Essas plantas aéreas são plantas que vivem sobrepostas a outras ou em objetos, né, que são as chamadas de trepadeiras. São plantas que ficam suspensas no ar. Então, temos três classificações: terrestres, aquáticas e aéreas. Quando a gente anda pela rua, é normal a gente observar algumas plantas que têm muitas folhas e plantas que não têm folha nenhuma. Essas plantas com muitas folhas, que passam o ano todo com folhas, é chamada de planta, de folha persistente. Uma planta que tem uma folha persistente, que dura o ano todo, que não tem essa troca. E as plantas que têm essa troca, onde as folhas caem, nascem novas folhas, são plantas com folha caduca. Tem plantas que trocam as folhas todos os anos e outras não, né? Então a gente vê plantas com folhas persistentes, aquelas que duram muito tempo, e plantas com folhas caducas, que são aquelas que têm uma troca contínua, tá? A constituição de uma planta. Então as plantas elas são constituídas de praticamente 4 estruturas: raiz, caule, folha e flor. As plantas e o seu habitat. Cada espécie de planta está adaptada a seu habitat. Gente, hábitat é o lugar onde a planta vive. Então, assim como nós vivemos aqui no Ceará, que é um lugar muito quente, nós somos adaptados a temperaturas mais elevadas. Diferente de pessoas que vivem ali em países europeus que têm um clima muito frio. Eles já são adaptados àquele fator. Se eles vêm para cá, eles vão sentir muito calor. E se nós for para lá, eles sentiremos muito frio. Porque nós somos adaptados no meio em que nós vivemos. As plantas também têm essas características, tá certo? E cada espécie ela depende de diversos fatores do ambiente. Então, as plantas elas necessitam de água, da temperatura, né? Tem plantas que são adaptadas a climas quentes, outras a climas frios, e isso vai mudar totalmente suas características. O exemplo, um cacto ele é adaptado a climas quentes. Então veja que ele perdeu todas as suas folhas para não perder água pelo processo de transpiração. As plantas elas necessitam de sol, tá? Esse sol ele traz a energia para a planta e possibilita ali o processo de fotossíntese. Luz, precisa de terreno, no caso um solo, né, com bastante nutrientes. Exposição a ventos, ar e principalmente riqueza do solo. Então, aí, além de esse terreno também pode ter ideia de espaço. As plantas elas necessitam de um espaço, certo? E as plantas elas têm características. Eu chamo de planta completa aquela planta que tem raiz, caule, folhas, flor e fruto, tá? Flor e fruto nem todas as plantas irão ter. E isso não é um problema. Ele vai deixar de ser planta? Não. Mas ela não vai ser uma planta completa, tá? Planta completa ela tem que ter todos esses segmentos: raiz, caule, folhas, flor e fruto. A incompleta, no caso, não terá um deles. No caso, não pode ser que não tenha o fruto ou a flor. Mas para que servem essas estruturas? Vamos entender, né? A raiz, ela serve para fixar a planta no solo. Ela absorve água e sais minerais, nutrientes, né? E ela armazena substâncias de reserva. Então, está armazenando ali nutrientes. O caule serve para sustentar os ramos, né? As flores, os frutos. Então, ele é a estrutura de suporte da planta. Além disso, ele tem uma função de transportar água e sais minerais da raiz até as folhas. Então, a raiz ela absorve os nutrientes e o caule ele transporta esse nutriente, essa água, até as folhas da planta. A folha. A folha ela é responsável pela fotossíntese, respiração e transpiração. Então, a folha ela desempenha uma função aí tremenda dentro de uma planta. Então, ela absorve a energia do sol, transforma matéria orgânica, né? Produz matéria orgânica, que é um nutriente da planta, e aí, além de tudo, ela produz o gás oxigênio, então ela faz a respiração.
Professor, transpiração numa planta? Sim, gente, as plantas elas transpiram. E elas transpiram aí pelas folhas, né? Então é normal a gente ver gotículas de água saindo de plantas. E é o processo de transpiração. A flor, ela permite a reprodução da planta, tá certo? E o fruto, né? Normalmente as sementes, elas são protegidas pelos frutos, que elas servem aí, além de proteção, né? Então elas servem como proteção das sementes. E essas sementes, lógico, né, vão dar origem a outra planta. A gente vai ter plantas comestíveis. Então, das plantas, dependendo da planta, a gente vai poder comer a raiz, a folha, né, no caso aí da cenoura. Nós comemos as raízes, né, que são a cenoura. As folhas, no caso aí também do rabanete. A gente pode comer as folhas. O caule, no caso da batata, a gente come o caule. No alface e no couve, nós nos alimentamos das folhas. E no caso do couve-flor, nós comemos as flores. Então veja que as plantas elas têm um papel aí como plantas comestíveis de várias estruturas, dependendo das plantas, né? E também, lógico, né, nós comemos os frutos. A questão aí do tomate, do morango e da pera. Como é que as plantas elas se reproduzem? Né? Como é que acontece esse processo de reprodução? Veremos que, dependendo das plantas, elas podem ter a germinação por sementes. Professor, mas você disse que nem todas as plantas têm sementes. Essas plantas que não têm sementes, como elas se reproduzem, né? A gente vai ter plantas que se reproduzem por semente. Teremos plantas que se reproduzem por estacas, que é isso, pedaços do seu caule que são plantados e eles criam novas raízes e geram uma nova planta. Um exemplo aí é uma rosa. Então a rosa é pegada uma estaca. A gente vai ter plantas que ela vai se reproduzir pelo processo de brotamento. Então nascem outras plantas a partir das suas raízes, né, dos seus rizomas. O exemplo disso é uma bananeira. Então uma bananeira você planta e depois começa a nascer filhos, né, que a gente chama filhos, a partir do tronco daquela bananeira. Então o rizoma daquela bananeira, o tronco, ele gera novos filhos. Então a gente tem germinação, estacas, brotamentos, entre outros processos. O que é necessário você saber que nem todas as plantas possuem sementes e isso não é crucial também para a sua reprodução. Então elas podem se reproduzir de outras maneiras. E para finalizar, a gente vai saber para que servem as plantas. Gente, as plantas elas servem para diversas coisas. Purificação do ar. As plantas elas fazem o processo de respiração delas, absorvem gás carbônico e liberam oxigênio. O gás oxigênio é o que a gente respira. O gás carbônico é o que a gente solta quando a gente respira. Então elas fazem essa troca de gases, tá? Muito importante. Elas servem como mobiliários e utensílios. Então a madeira ela vem das plantas, então a gente utiliza madeira, resina, papel, cortiça, né? Então tudo isso é utilizado como utensílios e mobiliários de casa, vem das plantas. Serve como alimentação, tem gente que se alimenta de grãos, sementes, folhas, flores, frutos, tudo isso. Né? Então, a alimentação serve como vestuário. Vestuário, como assim? Por exemplo, o algodão ele é produzido por uma planta e a partir do algodão é produzido roupas. Serve como perfumes, né? Então, exemplo de alfazema, rosa, canela, carvalho. Então, pessoas utilizam os aromas soltados por algumas plantas para a produção de perfumes. Serve como medicamentos. Normalmente a gente toma chá, né? Vários chás e remédios mesmo são produzidos a partir das plantas. E serve como decoração. Então, serve para enfeitar as nossas casas. Então é basicamente isso, um resumo aí da introdução do capítulo de plantas. Posteriormente vou trazer um vídeo explorando melhor o processo de fotossíntese e outras características das plantas.